Amados irmãos e ouvintes, bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor a todos. Louvado seja o Senhor por mais essa manhã, louvado seja o seu santo nome, pela sua muita grandeza, o Senhor que nos sustentou durante esta noite e nesta manhã nos concede a graça da vida para podermos louvar e engrandecer o seu santo e bendito nome. O Senhor que tem cuidado de nós em meio a angústias, o Senhor que tem cuidado de nós em meio a tribulações, em meio a momentos alegres, em todos os momentos, a mão poderosa do Senhor tem cuidado de nossas vidas, suprindo as nossas necessidades e nos concedendo a sua paz, nos concedendo o seu conforto, nos concedendo o seu grande amor. Amados irmãos, eu os convido a acompanhar a leitura dos Salmos de número 139. Salmos de número 139, um salmos que nos fala a respeito da onisciência e da onipotência do nosso Deus. Está escrito assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto me fui formado, como nas profundezas fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, meus irmãos, nesse instante a esse Deus que tem todo este poder que lemos neste salmo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós engrandecemos o seu santo nome. Ó Deus, nós louvamos a Ti porque o Senhor é grande. Nós acabamos de ler, ó Pai, que o Senhor é onisciente e onipotente. Ó Deus, nada pode fugir à Tua presença. Ó Deus, o Senhor que nos formou desde antes da fundação do mundo, o Senhor que conhece e prescreveu toda a nossa vida, predestinou tudo, ó Pai, para a honra e glória do Seu nome. É a Ti que louvamos, é a Ti que bendizemos. Ó Deus, somos gratos pelo Seu sustento, somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado dos Seus filhos. Ó Deus, dia após dia o Senhor tem cuidado dos Seus, o Senhor está presente, o Senhor é presente no meio do Seu povo. Ó Deus, pedimos que nesta manhã o Senhor abençoe-nos, que o Senhor conduza-nos, que o Senhor guie os nossos passos, ó Pai, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Ó Pai, que a nossa vida seja vivida, seja direcionada para louvor, glória e exaltação do seu nome. Ó Deus, receba o nosso clamor, receba a nossa adoração. Ó Deus, é em nome de Cristo Jesus que nós nos achegamos a Ti com confiança. Amém.
exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia. Muito bom estarmos já de manhã ouvindo louvores ao Senhor, expressando os nossos sentimentos, as nossas emoções, através de cânticos espirituais, e que nós possamos continuar nesse sentido de adoração ao Senhor, agora meditando brevemente na sua palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está lá em Mateus 5. Mateus 5, estarei lendo do versículo 13 até o versículo 16. É um texto bem conhecido. Ele fala assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Quando nós entramos nesse tema do discipulado, do ser discípulo, e concomitantemente também relacionado aos mandamentos que a Bíblia nos deixou registrado, é interessante que lá em Mateus 22, um pouquinho à frente desse texto que a gente leu, no capítulo 22, versículo 36 em diante, Jesus respondendo aos fariseus que perguntaram para ele qual que é o grande mandamento da lei. Essa foi a pergunta que fizeram para Jesus: qual que é o grande mandamento da lei? Os fariseus querendo impor-lhe uma pergunta que talvez fosse colocar ele numa situação difícil. Ao responder, ele realmente surpreendeu os seus interlocutores mencionando dois. O primeiro mandamento
é amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Quando Jesus responde isso assim, Jesus ensinou que o amor a Deus está associado ao amor ao próximo, revelando assim que todas as ações na vida do cristão devem ser empreendidas considerando esses dois comandos ou esses dois mandamentos ou princípios. Em outra ocasião, o Senhor disse que quem quisesse preservar a sua vida a perderia, mas quem perdesse a sua vida por amor de Deus, esse a salvaria. Nesse caso, Jesus estava ensinando que devemos gastar nossa vida, ou devemos nos dedicar à nossa vida, ou ter o tempo da nossa vida fazendo a vontade de Deus. Nós devemos nos dedicar às coisas do Senhor. A nossa vida hoje em dia ela é muito corrida. Ela é uma vida que nos falta tempo. Quando vê, o dia já passou e a gente tem muitas pendências. E a gente acaba, muitas vezes, esquecendo de ter um tempo, de dedicar o nosso tempo à reflexão, às coisas que o Senhor quer que nós possamos fazer, que nós possamos entender. Não que o trabalho, as outras coisas não sejam para glorificar a Deus, são, mas mais no sentido de reflexão da sua palavra, daquilo que está acontecendo na nossa vida, e também a dedicação às boas obras ou ao tempo em comunidade na igreja. Segundo a Escritura, quem ama a Deus deve ser, como a gente leu aqui no texto proposto hoje, deve ser sal da terra. O sal da terra, segundo as Escrituras, esse sal, se ele não for um sal que tenha seus princípios ainda funcionando, ainda ativos, ele vai ser insípido. Ora, para que serve o sal, senão para dar sabor aos alimentos? Se o cristão ele não tem esses princípios ainda preservados do primeiro amor, o cristão ele não vai dar sabor à vida das pessoas com relacionamentos, vamos falar assim, relacionamentos saudáveis, com trabalho honesto e com atitudes justas. A gente vê tantos escândalos relacionados ao mundo evangélico. Claro que a gente não pode generalizar, mas esse princípio está corrompido. Esse sal não está tendo mais valor para nada. Ele serve somente para ser pisado, jogado por terra e ser pisado pelos homens. É o que fala o restante do texto aqui. Se o sal não tem sabor, ele não serve para nada. Então, realmente muitos escândalos, muitas coisas lamentáveis têm ocorrido no mundo evangélico e a gente tem que estar separado dessas coisas. Jesus falou, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele que por eles vir. É melhor que seja amarrado uma pedra no seu pescoço e jogado no lago. Então, atitudes justas, trabalho honesto. É interessante que quando a gente olha assim, não faz sentido alguém dizer que ama a Deus e ser egoísta, dizer que ama a Deus e não ajudar as pessoas, fazer serviços medíocres no seu trabalho, ou preferir se omitir sobre assuntos importantes. Todas essas coisas, todas essas atitudes, infelizmente, elas são muito comuns. E muitas vezes a gente consegue um trabalho em resposta à oração que a gente fez ao Senhor, e quando começa a trabalhar, esquece de tudo e acaba sendo um mau funcionário. É um exemplo. Em nosso mundo, muitos deixam de ser gentis com os vizinhos, muitos ignoram os idosos, no trabalho vivem pela lei do menor esforço. Infelizmente, nós vivemos num cristianismo, evangelicalismo materialista. A preocupação hoje com a aparência, ela é extrema em todos os meios. Não existe tempo de
pensar no necessitado. Na maioria das decisões, a maioria das pessoas considera apenas a si mesmo, é negligenciado o próximo, o amor ao próximo não está acontecendo, e esses são só, vamos falar assim, alguns exemplos. Em um ambiente assim, Deus, ele não é honrado. Não é honrado por seus filhos quando seus filhos agem de forma incoerente com a fé que defendem ou que alegam defender. Os filhos de Deus têm que ter coerência com a sua fé, com aquilo que acreditam, com aquilo que pregam, com aquilo que defendem. Nós devemos pensar nisso. Nós devemos pensar e nos perguntar: que tipo de tempero eu tenho sido nesse mundo? Ainda mais, que tipo de luz eu tenho sido nesse mundo? A palavra fala que não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Trazendo para um contexto mais específico, não só a nossa casa, mas todo o nosso ambiente que nós penetramos, ou todo o nosso ambiente que nós trabalhamos ou vivemos. Como tem sido a nossa luz? Qual tem sido o nosso tempero, a nossa capacidade de dar sabor a esse mundo? Nós devemos refletir cada dia mais, nós devemos nos reavaliar se eu e você estamos cumprindo os 2 maiores mandamentos da Bíblia, os 2 maiores mandamentos que o Senhor nos deixou lá em Mateus 28:37, quando ele responde aos fariseus. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos, fala no versículo 40, dependem toda a lei e os profetas. Depende toda a lei e os profetas. Nós devemos orar, nós devemos pedir ajuda ao Senhor para que nós possamos viver conforme a sua vontade. Sem o Senhor, sem Ele, nós somos incapazes de fazer o bem. Nós não temos essa competência, essa capacidade. E nós devemos pensar que fé em Deus, amor ao próximo e boas obras são inseparáveis. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos fortaleça. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar
que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Oh, Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Amém, meus amados irmãos, que o Senhor Deus possa continuar falando aos nossos corações através da sua palavra, essa palavra que a cada dia tem fortalecido o nosso viver, fortalecido a nossa fé. E que em Cristo Jesus possamos encontrar o verdadeiro objetivo das nossas vidas, que é viver para a honra e para a glória do nosso Deus, do nosso Pai, daquele que nos criou. Que o Senhor Deus continue guiando os seus passos, fortalecendo a sua fé e conduzindo todo o seu viver, em nome dele, de Cristo Jesus. Amém.